Rodrigo quiere quedarse, ou seja, quer ficar, o cidadão. O que não é uma. Não sei se é uma super novidade a gente falar do Rodrigo, penso que não, mas vi essa informação de que ele quer ficar. Beckler, o que você tem ouvido por aí na Espanha em relação a essa provável, possível, não sei, permanência do Rodrigo no Real? Então, tem quase um mês ainda de janela aberta. O que chama a atenção de uma capa do AS, que é um jornal importante aqui, é que o Rodrigo, neste momento, quando começa a pré-temporada do Real Madrid, ele pareça mais dentro do que fora. Porque até então, o Rodrigo parecia muito mais fora do que dentro do Real Madrid. A parada é que talvez não tenha muito para onde sair. A notícia do AS, inclusive, se você compra um jornal e abre ele para ler o que está escrito lá dentro, que hoje em dia pouquíssima gente faz isso, mas a notícia do AS, inclusive, dá conta de que não chegaram propostas suculentas, é o que eles escrevem literalmente, ao Real Madrid. Então não apareceu nada de bom. É muito difícil que apareça algo bom para o Rodrigo, né? Depois que você está no Real Madrid, o que de bom pode te aparecer? Alguém mais ou menos parecido como o Real Madrid, que podia ser o Bayern de Munique, que já contratou, que podia ser o Liverpool, que parece que não vai contratar, que podia ser o Arsenal, que acho que também não. Então, não deve ter muito para onde ir o Rodrigo. E por isso o tom de que quer ficar e tal, porque numa dessas é melhor ficar e brigar por posição no Real Madrid do que tentar um lugar a um sol em algum lugar que não faça tanto sol assim. Bom, no caso aí tá falando com o Fred mesmo. É. É, eu fico assim pensando em relação a isso. Acho que a gente até pode colocar aí na tela, João, os números do Rodrigo nesses últimos 10 jogos, para a gente ter uma ideia de minutagem, assim, de quanto. E aí, aqui a gente está pegando um pouquinho do início do trabalho de Xabi Alonso e também um pouquinho da reta final ali com o Ancelotti. 3 jogos como titular, em 4 jogos ele não foi usado. Pegando esses 10 jogos todos em que ele entra titular lá, 234 minutos jogados, não fez nenhum gol e deu uma assistência. É, por ser um início de trabalho, Fred, e acho que a gente conseguiu ver algumas ideias desse início de trabalho, né, do Xabi Alonso já ali na Copa do Mundo de Clubes. Você acha que isso pode dar para o Rodrigo uma sensação de que posso brigar? Porque daqui a pouco, se você tá com um técnico que você já não jogou a temporada, tá um pouco mais claro na sua cabeça de que, bom, ele já não me usava, provavelmente ele continue não me usando. Por ser um início de trabalho e tal, você acha que isso pode contar aí para o Rodrigo querer permanecer? Ou você acha que é um pouco na linha do Beckler, assim, tipo, não teve nada melhor? E aí até acho que tem um ponto aqui, tá? Só no não tem nada melhor. Eu acho que depende do que é melhor. Eu entendo que sim, o Real Madrid é o maior clube do mundo. Isso eu acho que não temos discussão. Mas é, é estar no Real Madrid e não jogar ou ser peça fundamental num outro clube? E aí esse melhor ele pode ser discutível, né? Por por essa coisinha específica, assim. É, o que me surpreende é a gente estar em agosto É. debatendo se o Rodrigo vai ter espaço quando ele é reserva para Arda Güler e Brahim Dias. Não é o Rodrigo sendo reserva para Vinícius e Mbappé. É o Rodrigo não conseguindo entrar num começo de trabalho contra Gonçalo Garcia, contra Brahim Dias e contra Arda Güler. Assim, é, é, é uma situação muito complicada. Porque em condições normais de temperatura e pressão, o Rodrigo é titularíssimo frente a esses jogadores. O que aconteceu na Copa do Mundo de Clubes foi algum retorno por conta daquelas questões de estafa mental. O Rodrigo ainda não estava se sentindo mentalmente 100% para entregar nos treinamentos algo que convencesse o Xabi Alonso, porque o Xabi Alonso falou mais de uma vez durante o percurso da Copa do Mundo de Clubes que eram questões técnicas. Ele não falou, olha, o Rodrigo não está treinando bem porque ele ainda está com alguma questão de carga mental, de questão psicológica. Não, foi. Tecnicamente, ele não está à frente e não é, repito, de Vinícius e Mbappé. É de Arda Güler, Brahim Dias, Gonçalo Garcia, que acabou de sair do time B. Então, assim, por isso não me surpreende tanto não ter chegado uma proposta à altura do que o Real Madrid valoriza o Rodrigo. Porque o que o Rodrigo é para o Real Madrid em termos de valor é o que a gente imagina que ele possa voltar a ser em termos técnicos, mas é o que ele não é nesse momento.
Então, eu entendo nenhum clube ter entregado essa proposta suculenta, como adjetivou o Ais, nesse Mas, momento da carreira esquisita do Rodrigo. então, mas aí não é, não sei se definir a palavra, mas entender que a carreira do Rodrigo a partir daqui vai ser esse pequeno recorte? Porque tudo bem, assim, acho que é um recorte importante, né? Acho que tem sinais importantes ali de Sim, mas alguma é coisa. pequeno, né? É um recorte pequeno. Para algum clube Sim. olhar assim, pela qualidade do Rodrigo, dizer, Não acho que faça sentido fazer esse investimento aqui, porque este recorte pequeno aqui me mostrou que o Rodrigo não vale. Eu É acho que que a eu, questão é. talvez seja que o preço do Rodrigo é o preço de um Rodrigo em projeção hoje, coisa que ele talvez não esteja. Quando você fala tirar o Rodrigo do Real Madrid, quanto custa? 100 milhões de euros? Hoje, se o Luiz Dias vale 75, o Rodrigo vale por aí. Então, é talvez propostas menores, clubes que talvez não sejam primeira prateleira, porque a primeira prateleira está ocupada. Então, tem muito oferta-demanda, né? Assim, para onde você vai se ninguém está contratando ponta? Se os grandes clubes têm ponta. Outra coisa é que o Tottenham queira. Daqui a pouco a gente vai falar do som. Vale a pena ir para o Tottenham nesse momento da carreira? Então, a questão do Rodrigo tem muito a ver, acho que com o mercado e com esse final de temporada que dá uma desvalorizada nele, talvez. É. Só para eu fazer aqui, o João tá pedindo, né, para eu fazer uma ressalva aqui na artezinha que a gente mostrou dos 10 jogos. São os últimos 10 que ele teve relacionado, tá? Porque, obviamente, teve jogo aí que o Rodrigo também não teve nem relacionado. Clarinha, por que que você imagina que ele não joga? Porque eu acho que tem um ponto que é o Xabi Alonso, o pobre do Rodrigo também. Quer dizer, tô tentando olhar aqui pelo lado do Rodrigo de alguma forma. Mas o Xabi Alonso chega no clube bem nesse recorte ruim, né? Que é da estafa mental, que é da condição física, que não tava lá essas coisas, e aí eu diria que a parte técnica, que é o que o Xabi Alonso usou nas respostas durante a Copa do Mundo de Clubes, ela caia a partir dessas outras quedas, né? Física e também mental. Você acha que tem alguma coisa do Rodrigo? Bom, tipo, conseguir me renovar de alguma forma e vou apostar que eu vou conseguir o meu espaço aqui nesse início de temporada? Eu acho que tem uma questão mental do Rodrigo que talvez seja maior do que o que a gente realmente tem de informação. Eu acho que é um final de temporada com essa estafa mental, com a forma como as coisas foram acontecendo, que a gente não tem todos os detalhes, que a gente não tem como saber, mas que eu tenho a sensação que é um período muito grande para ser apenas assim, algo que, ok, nesse período aqui isso aconteceu e passou, virou a página. Eu tenho a sensação que é algo muito sério. Eu tenho a sensação que, ainda que o Xabi Alonso fale em questão técnica, isso é afetado pelo momento mental do Rodrigo. E talvez, e aí só o Rodrigo vai saber responder, o que, que é melhor? Tentar refazer isso num lugar que ele conhece, num ambiente que ele conhece, numa cidade que ele conhece, onde ele está adaptado, ainda que seja um adaptado nesse sentido que eu estou falando mais pessoalmente, né, do Uhum. que em campo, do que taticamente, do que com o Xabi Alonso, ou se é melhor procurar novos ares. E aí vai existir a questão de para onde, né? Vou novos ares em que eu já chegaria como titular? Existe essa proposta? Aparentemente não existe. Ou iria para algo em que eu vou ter não só que me adaptar, mas também brigar por posição? Eu acho que assim é um tema muito delicado. A gente nunca teve, inclusive, em assim, a gente, obviamente, a Tati cobre o Real Madrid aqui há muito tempo, e eu Uhum. não lembro, me corrijam aqui se alguém tiver essa lembrança, da gente ter escutado em algum momento que o Rodrigo queria sair do Real Madrid, não dele, né? Mas que eu digo assim como a gente agora tem, né, a imprensa filtrando de que ele quer ficar no Real Madrid, eu não lembro de ter tido algum momento, mesmo em fases melhores, em outros contextos, que ele queria sair. Então, assim, eu acho um momento bem delicado nesse sentido. Óbvio que tecnicamente ele tem condição de brigar por posição. Acho que ele não vai brigar por posição dele, mas, enfim, o Xabi Alonso, a depender da evolução dele, por exemplo, o Bellingham vai ficar o quê? 3, 4 meses sem entrar em campo? Uhum. Não é a mesma posição, mas ele pode remanejar algumas coisas, enfim. Mas assim, eu não sei, eu tenho uma sensação assim de que, caramba, tem algo aí muito delicado, sabe? Tem algo aí muito importante acontecendo. Tenho essa Sobre. sensação. Então, o que eu sei sobre
algo que pode ter desencadeado esse processo de apagamento do Rodrigo, né? O Rodrigo se apagou dos últimos jogos. Os últimos 11 jogos do Real Madrid, ele joga 92 minutos. Ele não joga a reta final de La Liga, sabe-se lá por quê. O Real Madrid está perdendo o título para o Barcelona aqui em Barcelona 4-3, e a bola que poderia trazer o Real Madrid de volta para a disputa do Campeonato Espanhol no último minuto cai no pé do Vítor Muñoz, porque o Rodrigo está relacionado e nem aquece. E ele já não tinha jogado o último jogo por uma febre, e depois, durante a semana, ele sai no meio de um treino. No meio de um treino, ele vai embora. Então, realmente, assim, algo pesado, algo está pesando os ombros e a cabeça do Rodrigo. O que me disseram é que durante a temporada ele foi substituído muitas vezes. Ele era a primeira opção do Ancelotti para sair, independentemente de estar jogando bem ou não, cumprindo as funções ou não pedidas pelo técnico italiano. Isso foi tirando a confiança dele. E quando chegou o Brasil e a Argentina, Deus, os robô começou do nada. Vai aspirar aqui. Não escutei. Não, eu não ouvi, e ele mas o falou Beto olhou ainda. com uma cara que eu pensei, tem um cachorro que vai Eu achei que atacá-lo. tinha alguém falando. E é só o robô que começou a conversar. É, inteligência artificial. Enfim, quando chegou o Brasil e a Argentina e que ele é substituído no intervalo, ali tem uma quebra muito grande de confiança dele. A volta dele para o Brasil dizem que foi muito ruim. Ele joga o primeiro tempo da final da Copa do Rei muito mal, é substituído e não volta mais. Ele joga apático aquela final da Copa do Rei, 30 minutos, 45 minutos, sai para a entrada do Mbappé e não volta mais. E o Ancelotti não convoca. Então foi uma temporada de apagamento dele, de perdendo confiança. Não sei se extra futebolístico também tem alguma razão, mas que ele foi perdendo confiança por entender que era substituído injustamente muitas vezes e que isso culminou com esse final de temporada. Só deixa eu dar boas-vindas ao povo que está chegando de plaquinha. Sejam bem-vindos. A gente está aqui falando um pouquinho do Rodrigo, que hoje o AS deu lá a notícia de que o Rodrigo quer permanecer no Real. Então, sejam bem-vindos. Daqui a pouco a gente vai falar, por exemplo, da saída do Son no Tottenham, enfim. Aliás, o João me diz aqui que tem muita gente no chat que está relacionando a saída do Son com o Rodrigo poder ir para o Tottenham. Você acha, Fredinho, que pode ter algum negócio? Eu ficaria Tem garoto bastante desse mundo? surpreso. Eu ficaria bastante surpreso, porque o Tottenham não está no nível do futebol do Rodrigo, né? Assim, com todo respeito ao campeão da Europa League, que estará na próxima Liga dos Campeões. É um recomeço de trabalho com o Thomas Frank, foi 17º colocado na última Premier League. Não faz nenhum sentido sair do Real Madrid para o Tottenham nesse momento, com 24 anos de idade, na figura do Rodrigo. Falou-se de Arsenal, falou-se de Liverpool, mas esses dois clubes foram atrás de outros nomes, né? Em nenhum momento teve negociação aberta, de fato, com o Real Madrid pelo Rodrigo. Eu acho também que seria uma queda. E aí, eu não sei se para essa permanência, Clarinha, né, que é a notícia do AS hoje, pelo menos, dele querer ficar no Real, pode ter alguma coisa a ver, será, com ser a última temporada pré-Copa do Mundo? Porque é isso, né? A Copa é no meio do ano que vem. Então, daqui a pouco É, você sair, você vai ter que passar por um processo de adaptação num outro lugar e tal. Então, deixa eu ficar aqui, que de repente eu facilite ou, né, tenha menos dificuldade na vida e aí esteja melhor para a Copa? então, eu acho que quando o jogador está muito adaptado, e ainda que seja uma mudança em termos de prateleira interessante, pode existir uma questão de você realmente precisar de uma adaptação, né? Mas você já está, digamos, meio que garantido com o que você está fazendo para Uhum. ser convocado para a seleção. Mas no caso do Rodrigo, se ele não vai ser relacionado, se ele é o reserva do Brahim Dias, que é reserva do Real Madrid, assim, isso não está fazendo bem para ele ser convocado para a seleção, sabe? E com o técnico da seleção brasileira sendo o antigo técnico dele, que o substituía em todos os jogos. E que viu o processo final dele, que é Uhum, justamente o recorte que a gente está falando, né? Que ele não foi tão bem. uhum. Então, eu tenho muitas dúvidas, realmente. Tô tendo, inclusive, muito cuidado, assim, de dar opinião em relação ao Rodrigo, porque eu não consigo entender muito do que está acontecendo. Sabe, se era uma questão de novo momento, de virar página, eu não consigo ver por que o Xabi Alonso não utilizou ele tanto assim. Então, enfim, os indícios, né? Ainda que a temporada ainda vai começar e etc., mas os indícios não são bons.
pro Rodrigo, mas às vezes, se ele vai para um lugar em que ele seja titular, apesar da adaptação, talvez ele jogue mais, né? Então talvez ele apareça mais. Você diz que os indícios não são bons pelas ideias de jogo que o Xabi Alonso já mostrou? Não, por ele não ter sido tão utilizado e testado na Copa do Mundo. Entendi. Eu acho que a saída do Ancelotti para a seleção deve ter sido um baque também. Uhum. Porque é o cara que dava poucos minutos para ele em campo, né? Assim, qual é a projeção do Rodrigo ser titular na Copa do Mundo? É claro que o Real Madrid é o Real Madrid, a seleção é a seleção, mas eu não sei até que ponto foi bom para o Rodrigo, ou na cabeça do Rodrigo, na interpretação do Rodrigo, a ida do Ancelotti para a seleção brasileira, se ele já reclamava, mesmo que timidamente, de maneira pública, inclusive para a Tati, sobre sempre ser substituído, né? O que o Marcelo trouxe aqui. Não sei, tentando encaixar esse quebra-cabeça aí, porque É. a qualidade do Rodrigo é tamanha que essa conversa não deveria estar existindo. Cara, aqui tem um negócio Ó, que eu sempre fico impressionada no futebol. Sempre, sempre, sempre. Que é confiança. Como Uhum. pode a confiança fazer tanta diferença para esses caras? Como pode, assim, um time que tá jogando muito mal e tal, e aí joga uma, duas seguidas bem, e aí daqui a pouco é um outro time. Parece que tava carregando uma mochilinha, cada um com, sei lá, quantos quilos, 10 quilos nas costas, e essa mochilinha, ela fica pelo caminho é um hum, time mais leve, são jogadores mais leves. Eu acho muito impressionante, assim, o quanto isso faz diferença. Eu não sei, não lembro se em algum momento isso foi noticiado já, se o Rodrigo faz terapia, enfim, porque eu acho que, né, como todos, eu diria que devíamos fazer. Penso que o jogador, cara, é tanta pressão, é tanta informação, é tanta, ganha muito dinheiro. Não tem a ver com isso, né? Tem a ver com tudo que cerca a parada. Então, espero eu que o Rodrigo consiga se encontrar. Diga. um... Então, eu vou fazer um paralelo com o Rafinha no Barça e a situação que ele vivia com o Xavi, mas antes o Rodrigo jogou 54 vezes essa temporada pelo Real Madrid, 40 como titular, 14 entrando. E em 30 ele saiu. Ele é o jogador mais substituído no time. O segundo foi o Vinícius Júnior, que saiu em 24 vezes. E depois o Bellingham, 22. Claramente o Ancelotti mudava o trio da frente quando ia acabando a gasolina, né? Mas o Rodrigo é o jogador mais substituído e o Vinícius e o Bellingham foram titulares mais vezes do que o Rodrigo também. Então, ele não foi. Das 40 vezes que ele foi titular, ele foi substituído em 30. Ele só continuou em campo 10 jogos, os 90 minutos, essa temporada. E o Rafinha falou muitas vezes com a gente, com outros meios durante a temporada, a diferença do Flick para o Xavi. É, É que com o Xavi, eu não vou ter os números agora de cabeça, mas se eu não me engano, o Rafinha foi um dos que mais jogou, tinha 87 jogos. E o que mais saiu, o Rafinha completou 8 jogos sob a vigência do Xavi. Com o Flick, em novembro, ele já tinha batido isso. Porque com o Flick ele jogava 90 minutos, 120 se fosse preciso, se fosse preciso 210, se fosse preciso no outro dia levar as crianças na escola, ele levava. Porque era o homem de confiança do Flick e foi um jogador transformado. A confiança faz toda a diferença. Quando a gente fala aqui que o futebol tá na cabeça, não tá no pé, olha para o Rodrigo e para o Rafinha, uma temporada um e uma temporada outro, e não precisa de muita coisa mais para juntar o quebra-cabeça e para montar o que, é que a confiança faz num jogador. eu fico sempre bem impressionada com isso, assim. Mas acho que só nessa comparação, me parece que o Rafinha, quando mudou o técnico, ele apostou muito nisso e cresceu, 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 assim, quase sem parar praticamente, né? O Rodrigo, porque o Rafinha ele era substituído e tal, mas ele não tinha. E aí, de novo, não quero questionar aqui se o Rodrigo tem sentido isso, porque pronto, cada um vai lidar com as suas coisas de uma forma. Mas o Rafinha me parece que mesmo que fosse substituído dessa forma e ficasse incomodado, isso não gerou alguma coisa na cabeça dele pro negativo de perder confiança. Mas acho que gerou positivamente de ganhar confiança quando o Flick chegou e deu a confiança que deu para ele. Que uma coisa é ser. Você acha que ele perdeu a confiança? Acho que sim. Ele falou que pensou em sair do Barcelona, que não queria continuar, era o sonho da vida dele, ele queria abrir mão, porque não se sentia bem, sentia que jogava menos do que podia. Mas aí é que tá, é que eu acho que ele podia, na cabeça dele ali, em algum lugar, ter pensado que o passo pro Barcelona podia ter sido grande demais para ele. E aí eu acho que Pode pode ser. fazer algum sentido, é, pode ser mais claro, não sei, na cabeça, do que pro Rodrigo, por exemplo, que chega no Real e cresce,
e aí é decisivo em mata-mata de Liga dos Campeões, e na temporada seguinte vira titular, e aí ele começa a perder espaço. Então você tem um sobe e depois um desce. Eu não sei se porque eu acho que o Rafinha é um pouco diferente essa história, entende? Ele era o segundo jogador com mais participações em gols do Barcelona, apesar disso tudo. Então, assim, Sim. ele performava bem, não performava como ele fez agora. Mas bem ele performava. Ele não foi um jogador que, como o Rodrigo. O Rodrigo se apagou. O Rodrigo saiu do time. O Rodrigo não consegue acabar os treinos no final da temporada. O Carlos Augusto mandou aqui no Superchat o seguinte: ele não disputa com o Vini e Mbappé porque ele estava atuando muito pela direita. Mas e se ele já avisou que quer jogar na esquerda na temporada? Eu prefiro. Mas a questão não é, assim, ele prefere, no caso, a pessoa que está falando, né? E Isso, o isso, Rodrigo isso. também. Mas a questão é que ele não tem espaço nessa posição. É, é. E no fim, do jeito que ele tá, eu acho que ele não tem espaço em lugar nenhum, né? Porque a gente Exato, falou sim. aqui de todo mundo que Ah, passou e na frente dele. e no próprio Real Madrid, uma das coisas que a gente mais assim elogiou aqui no Rodrigo durante, enfim, todos os momentos dele do Real Madrid, era justamente a versatilidade dele de ser um dos melhores jogadores do Real Madrid, na época que estava sendo, fora da posição dele, né? Assim, Uhum. O Rodrigo, em termos de inteligência, é um dos jogadores mais inteligentes, assim, que eu já vi em campo nesse sentido de versatilidade. Então, eu entendo, talvez se ele tivesse a posição perfeita ali, talvez ele fosse ainda melhor. Enfim, a gente não sabe porque ele nunca teve uma sequência grande no Real Madrid nessa posição. Mas eu acho que ele vai continuar sem ter. É, Assim, seguindo essa toada, deveria haver, pelo menos na teoria, se houver um ataque com pontas no Real Madrid do Xabi Alonso, uma disputa com o Vinícius, porque o Vinícius não tem jogado como o cara que tem que ser titular sim, absoluto do Real Madrid também. sim, sim, sim. É, O Nigel Lima manda aqui. Eu acompanhei toda a temporada do Real Madrid. Na verdade, o Rodrigo recebeu minutos até demais. Não jogava bem desde as oitavas da Champions contra o Atlético. Ancelotti insistiu bastante com ele. Também acho que foi uma temporada de oscilação do Real Madrid como um todo, né? Porque falamos aqui do Rodrigo, mas acabamos de citar o Vini, que também acho que foi uma temporada que não foi lá grande coisa, principalmente na comparação com a temporada anterior, em que o Vini é melhor do mundo.